extrema-direita avança sobre o Estado brasileiro. Depois de conquistar a presidência em 2018 e de dominar a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, Bolsonaro agora avança sobre o Congresso. Rodrigo Maia e a direita liberal foram os grandes derrotados na eleição para a Câmara e o Senado. Bolsonaro colheu uma importante vitória. A pandemia segue a assustar o Brasil e o país se isola internacionalmente. Essa é a receita de uma semana em que a Lava Jato oficialmente acabou no Paraná e a suspeição de Sérgio Moro está cada vez mais próxima. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Foram mais de 300 votos para Arthur Lira. Ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, Bolsonaro despejou milhões e milhões de reais, favorecendo os deputados que votariam em Arthur Lira, em troca de emendas que permitem obras nas bases eleitorais desses deputados. Bom, é um jogo pesado. Bolsonaro, com isso, controla também a Câmara dos Deputados, o que é muito perigoso. E Arthur Lira, quem é esse homem? Bom, deputado do PP, Partido Progressista de Alagoas. O PP é aquele partido que já foi do Paulo Maluf, em São Paulo, e já foi do Jair Bolsonaro, partido em que Bolsonaro passou muitos e muitos anos eleito quando era deputado federal. Então, o Arthur Lira é um deputado de Alagoas, ligado a usineiros, de uma família tradicional, um homem autoritário e contra ele pesam denúncias de violência doméstica. A mulher, a ex-mulher, fez denúncias de agressão contra Arthur Lira. Ele foi eleito com uma sobra grande, derrotou Baleia Rossi, que era o candidato apoiado pela direita liberal do Rodrigo Maia, e teve o apoio também da esquerda, dos partidos de esquerda. Uma grande vitória, uma vitória importante para Jair Bolsonaro. Ele avança também sobre o Congresso Nacional, tem um aliado importante ali para barrar pedidos de impeachment e para impor uma agenda que interessa a Jair Bolsonaro. Bom, o Rodrigo Maia foi o grande derrotado, Ele articulou essa candidatura que acabou perdendo. No dia da votação ele chorou em plenário, o Rodrigo Maia, e sai bastante chamuscado. Acreditou que tinha uma força que, na verdade, ele não tinha. E foi traído na última hora, porque o partido dele, o DEM, Democratas, se bandeou para o lado do Arthur Lira. Veja só, a esquerda apoiou o Baleia Rossi e o partido de direita, o DEM, o partido do Rodrigo Maia, não apoiou o candidato dele. Então o Rodrigo Maia saiu humilhado da eleição para a Câmara dos Deputados. Arthur Lira, logo depois de ganhar, fez um discurso até conciliador, disse que estava ali em nome da coletividade, que não ia agir como um imperador, não ia agir sozinho, que daqui para diante a Câmara é a Câmara de todos, etc. Mas não durou nem 5 minutos. O primeiro ato dele foi desconhecer os acordos e o resultado dos outros cargos da mesa diretora, porque tem presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário. O PT, por ter uma bancada grande, a maior bancada, ficaria com a primeira secretaria da Câmara. Arthur Lira entrou como presidente, cancelou o resultado, disse que o PT tinha tido uma questão burocrática na hora de inscrever a chapa, cancelou tudo. Houve uma gritaria, isso iria para o Supremo Tribunal Federal. No final, houve um acordo e o PT acabou ficando com a segunda secretaria e não a primeira. Mas ele mostrou ali o estilo dele, autoritário, de ir para cima. E, aliás, ele é um homem ligado a Eduardo Cunha também. Então, o Arthur Lira é um filhote de Eduardo Cunha. Logo depois do resultado, cenas insólitas em Brasília. Lira e os apoiadores foram para uma festa com 300 pessoas, sem máscara, música, dançando. O Brasil tem 220 mil mortos e a turma do Lira fazendo festa e tomando champanhe em cima das mortes. Imagens que pegaram muito mal, inclusive o que chocou mais foi a presença da Joyce Hasselmann, aquela deputada que foi eleita como bolsonarista, brigou com o Bolsonaro e estava lá na festa dos bolsonaristas. Então, Joyce, ficou mal, E ela inclusive disse que respeita, que é para as pessoas usarem a máscara, mas na festa ela estava sem máscara,
dançando, abraçando, e quando foi flagrada, ficou nervosa, botou até a mão na frente da câmera. Tem um vídeo mostrando o que ela dizia sobre a pandemia e como ela age numa festa bolsonarista. Vamos ver? Mudem os seus hábitos. Não vão a lugares onde há aglomeração. Não dê as mãos. Nós estamos nos cumprimentando com o cotovelo. Não leve as mãos ao rosto. Não pode. Acorda! Tem gente morrendo! Joyce Hasselman, Joaquim Gomes ao vivo. Bom, depois dessa festa lamentável, no dia seguinte, Arthur Lira e o presidente eleito do Senado, Rodrigo Pacheco, receberam no Congresso a visita de Jair Bolsonaro. Ele está sentindo que controla realmente o Congresso com os aliados eleitos. Mas a oposição protestou. Ele foi chamado de genocida e fascista. Vamos ver. Se prepara para a leitura da mensagem presidencial. Senhor presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, para proceder à leitura da mensagem do Poder Executivo e, em seguida, entregá-la ao Congresso Nacional. O presidente da República já fazendo a leitura da mensagem. A gente tem algumas manifestações de deputados contrários ao presidente. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer a leitura da mensagem do Executivo aqui para o Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Pacheco pede, então, que os deputados se contenham por agora. Os deputados se manifestam contra o presidente Bolsonaro. Peço a segurança que possa garantir a ordem dos trabalhos e a palavra ao senhor presidente da República, que, num gesto de respeito ao Congresso Nacional, comparece a esta casa para fazer o seu pronunciamento e a entrega da mensagem. É inegável que o Bolsonaro colheu uma importante vitória, não apenas porque vai controlar a Câmara e talvez o Senado, mas porque impôs uma derrota ao bloco de direita liberal, que pretende fazer uma candidatura alternativa ao bolsonarismo. Rodrigo Maia, João Dória, governador de São Paulo e outros, saíram chamuscados, derrotados. O Bolsonaro já tinha derrotado antes o Sérgio Moro, que foi colocado para fora do governo. Aliás, esta semana a Lava Jato oficialmente acabou. A Procuradoria-Geral da República, com outro aliado de Bolsonaro, o Aras, decidiu que a Lava Jato do Paraná não existe mais. Acabou, oficialmente. E nesta mesma semana circularam muitos diálogos, novos diálogos, entre o Moro e os procuradores lá de Curitiba. Lembram daqueles diálogos que tinham vazado, a Vaza Jato, tinham vazado através do Intercept, um site. Agora, esses diálogos estão no Supremo Tribunal Federal e há um arquivo muito grande mostrando que Moro orientava os procuradores, era um parceiro dos procuradores, quase um chefe da procuradoria. Isso não é normal, gente. Um juiz tem que ter equidistância entre defesa e acusação, mas o Moro jogava o tempo todo com os procuradores, isso ficou muito evidente, e o preconceito e como é que eles já estavam direcionados a condenar o Lula antes do processo chegar ao fim, isso ficou muito claro, cresce a pressão para que Moro seja julgado suspeito no Supremo Tribunal Federal. Os procuradores, portanto, agiam como um bando, uma gangue sem limites. O senador Renan Calheiros, por Alagoas, disse que eles formavam o PCC, Primeiro Comando de Curitiba. Vamos ver se tem alguma consequência, além da suspeição de Moro, alguma consequência penal ou alguma punição para esses procuradores. Tudo isso acontecendo enquanto a pandemia avança e as vacinas chegam devagar, muito devagarinho. Isso preocupa demais a todos nós. Bom, quem foi para a panela de pressão esta semana? A Operação Lava Jato. Ela oficialmente acabou no Paraná, como nós dissemos agora há pouco. Vamos rememorar o que foi a Operação Lava Jato? Começou em 2014, aí logo depois houve a eleição da Dilma, ela derrota Aécio Neves,
e a Lava Jato teve um papel fundamental na derrubada da Dilma. Ajudou, vazou áudios, grampos, inclusive um dos grampos era ilegal, da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula. Ela grampeou advogados, um escândalo completo. Depois, a Lava Jato teve um papel fundamental também em 2018 na eleição de Jair Bolsonaro, ao condenar rapidamente Lula, ao permitir que a segunda instância confirmasse essa condenação. Lula foi barrado da eleição. Sem a Lava Jato não haveria Jair Bolsonaro. E o Sérgio Moro, o juiz, que na verdade era um juiz acusador, o juiz deveria ser equidistante, né, entre acusação e defesa, mas ele participou das articulações todas da acusação. Isso agora fica claro nos diálogos que vazaram na última semana. O Sérgio Moro teve esse papel fundamental, impediu o Lula de ser candidato e depois ganhou como prêmio o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. É uma operação que quebrou o Brasil. Destruiu a democracia, destruiu a economia, agindo contra o setor do petróleo, a engenharia nacional, que estava crescendo inclusive internacionalmente, e o setor nuclear brasileiro. Por que será? 3 setores estratégicos. Porque a Lava Jato operou como um braço a serviço de interesses dos Estados Unidos. Isso também está nas mensagens, como eles tinham articulações lá nos Estados Unidos. A Lava Jato chega ao fim, não pelas mãos do PT, como a direita dizia, se o Haddad ganhar, a Lava Jato vai terminar. Não. Quem está acabando com a Lava Jato é o Jair Bolsonaro através do Aras, procurador-geral que ele nomeou e que acabou com a Lava Jato no Paraná. Bom, o que está faltando agora, além da desmoralização da Lava Jato, é a suspeição do Sérgio Moro, que está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Se ele for julgado suspeito, o caso do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, os casos seriam anulados e Lula teria os direitos políticos recuperados. É o que a gente espera que aconteça nas próximas semanas. Num momento tão difícil em que os programas sociais estão sendo destruídos no Brasil, o nosso cafezinho essa semana vai para um homem que se dedica aos moradores de rua desde sempre, Padre Júlio Lancelotti. Bom, já bastaria toda a obra dele durante a vida para a gente homenagear o Padre Júlio, que atua em São Paulo, na região próxima do centro, em São Paulo, entre o Brás, a Moca. É um padre que apoia os moradores de rua, as pessoas que não têm para onde ir. Um momento difícil, eu dizia, no Brasil, em outra região brasileira, no Nordeste, por exemplo, o programa de cisternas, tão importante, né? Mais de 1 milhão de cisternas, que são aqueles depósitos de água da chuva, algo até simples, mas que foi feito na época do Lula e da Dilma. Esse programa está ameaçado. O governo Bolsonaro deixou de dar recursos para esse programa e não se mantém mais. E é algo fundamental para que as pessoas fiquem nas suas regiões, no semiárido do Nordeste. Mas voltando a São Paulo, também os programas sociais desaparecem e olha o que a Prefeitura de São Paulo, do PSDB, fez. Os moradores de rua não têm para onde ir, muitos vão dormir debaixo das pontes. A Prefeitura resolveu colocar pedras pontiagudas debaixo das pontes de São Paulo para que os moradores não tenham nem como dormir. O que é tortura? Aí o Padre Júlio resolveu não ficar só no discurso e com isso ele mostrou um caminho para as pessoas que são militantes, que são de esquerda. Pegou uma picareta, o Padre Júlio, um senhor de idade já, uma picareta, e foi quebrar as pedras debaixo das pontes. Quebrou. Saíram fotos, saíram imagens, ele protestou, mas protestou e quebrou. Foi para ação direta, como se chamava antigamente. Ação direta. E com isso, o que a Prefeitura de São Paulo fez? Recuou, retirou as pedras, pelo menos de algumas dessas pontes. Então, o nosso cafezinho para o grande Padre Júlio Lancelotti.